Vamos tocar em frente aqui com a coluna Ponto de Vista. Zé Antônio já está aqui no estúdio aqui. São muitos os temas relacionados a essa semana, semana de carnaval. Mas a gente já começa, Zé Antônio, porque agora pela manhã o site Metrópolis divulgou uma matéria da revolta dos magistrados no Brasil por conta da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu os penduricalhos e agora, no final, ontem, proibiu novas leis que possam vir a facilitar o acesso desses profissionais a essas benesses, vamos dizer assim, que acabam sendo incorporadas aos salários desses magistrados. Você mesmo me mandou ontem dos 10 maiores salários do Brasil, 9 são do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fiquei impressionado, todos eles, e a outra do Ministério Público do Rio de Janeiro. Primeiro, boa tarde, Zé Antônio. E segundo, Do Ministério Público do Rio de Janeiro é a maior de todas. mas os Mas outros. ainda não chega num ano a ganhar o que a mulher do Alexandre de Moraes ganha por mês. É verdade. Isso é fato, isso é verdade. Pergunta que lhe faço aqui, Zé Antônio, vou já devolver aqui, é exatamente em relação a isso. Essa decisão do Flávio Dino mexeu com a turma aí. Eu li algumas mensagens dos juízes bastante revoltados com a decisão do ministro, dizendo que o salário dele está defasado, inclusive um deles cita em mais de 7 milhões de reais. É a defasagem que ele calculou ao longo da trajetória dele como magistrado e está na matéria do site Metrópolis. Tem razão os juízes, inclusive prometendo a Operação Tartaruga, como se já fizessem muita coisa, e até estado de greve. A decisão do ministro, dizendo que o salário dele está defasado, inclusive, um deles cita em mais de 7 milhões de reais. É a defasagem que ele calculou Juiz a trajetória prometendo a dele Operação como magistrado, Tartaruga está só na se for matéria do tartaruga site morta. Metrópolis. Porque Tem tartaruga razão, viva já é o normal. prometendo a Operação Tartaruga. O judiciário brasileiro não funciona bem, tem uma produtividade muito baixa. A produtividade do judiciário brasileiro, a do alemão, do judiciário alemão, é 7,5 vezes do brasileiro. Ou seja, é tipo assim, a do Brasil é 13 avos do alemão. É preciso 7,5 juízes brasileiros para poder fazer o que um juiz alemão faz. E aí eles ainda estão dizendo que vão fazer a Operação Tartaruga, aí fica difícil. O problema é que estão todos viciados a ganhar acima do teto. O teto é 46.390, se eu não estou enganado. Não tem nenhum que receba só o teto. Virou uma bagunça. É uma casta privilegiada. Esse regime de castas existia nas Índias, na antiguidade, começou aí uns 500, 600 anos antes de Cristo, e as Índias não eram pequeno como são hoje, não. É um país praticamente do tamanho da Argentina, mas onde é Paquistão, onde é Afeganistão, onde é Bangladesh, tudo aquilo era Índia. E eu acho até que um pedaço que chega lá pelo Irã, fazia parte da Índia também, Nepal, Tibete e tal, e uma parte da China. Tudo era Índia. E aí esse regime de casta se reproduz no Brasil de uma maneira geral entre o funcionalismo público federal e especialmente entre juízes e promotores e procuradores, que os salários são astronômicos. E aí eles estão chorando de barriga cheia. Zé Antônio, esse mesmo ministro Flávio Dino, durante o carnaval, depois de declarar que ministro do Supremo não tem ideologia, não tem partido, não tem lado político, ele foi flagrado pulando em um trio elétrico durante o carnaval, fazendo L, depois da declaração dele próprio, né, sobre essa questão de ideologia de partido ou de tendência política. É complicado, Zé Antônio, é mais um golpe, né, na imagem, é mais uma mácula a imagem do Supremo Tribunal Federal, a atitude do ministro Flávio Dino. Vou falar de outros também aqui, não é só do Flávio Dino, não. Estou tocando especificamente do Flávio Dino por conta desse vídeo que viralizou durante o período do carnaval. Essa história dele bulir nos super salários é jogada de marketing para melhorar a imagem do Supremo. Porque, a rigor, ele não tem interesse nenhum nisso. Ele quer só melhorar a imagem do Supremo. É um ato, digamos assim, de frieza do ponto de vista da preservação institucional lá do Supremo Tribunal Federal. Ele é um camarada debochado, tá certo? Debochado,
Ele, inclusive, eu acho que ele não tem estatura moral para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nesse Supremo Tribunal Federal, que está por aí, que tem o Dias Toffoli, que tem o Zanin, que é cupincha lá do presidente, ele está do lado, que é do lado do presidente, tudo pode. Inclusive tem um Flávio Dino, que é um sujeito altamente debochado, irritante, chato, tá certo? E resta a gente saber, daqui a uns dias a gente vai descobrir o porquê dessa atitude dele bulindo na história dos penduricados. Eu acho que ele está querendo gerar cortina de fumaça para tirar um pouquinho a exposição do Supremo Tribunal Federal por conta das coisas horrorosas feitas pelos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Aí, para tirar os ministros da linha de frente da opinião pública, ele faz isso aí, que aí vai ficar uma briga do Supremo com o juiz, aí a negada esquece dos 3 milhões e 600 por mês da mulher do Alexandre de Moraes e das empresas no nome do Toffoli, que ele dizia que não era dele. 12 horas mais 24 minutos, vamos tocar aqui no outro assunto, em plena terça-feira de carnaval, ou seja, o feriado do carnaval, Polícia Federal na Casa dos Auditores da Receita Federal. Sem que haja nenhum tipo de processo, nenhum tipo de convencimento, nenhuma aprovação, nenhuma comprovação de prova, esses profissionais foram afastados de seus cargos, tiveram medidas cautelares determinadas como o uso de tornozeleira eletrônica e aí tiveram que entregar os seus passaportes por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Esses estão sendo investigados exatamente por serem os responsáveis por mexer lá no sistema da Receita Federal e levantar os dados financeiros do Alexandre de Moraes, da mulher dele, dos filhos dele e também dos outros ministros, inclusive, segundo reportagem ontem da Malu Gaspar, os ministros estavam pé da vida com o Alexandre de Moraes, porque não foi determinado só em relação a ele, ao Dias Toffoli, foi determinado em relação a mais de 100 pessoas, todas no entorno dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para alguns dos ministros, segundo a Malu Gaspar, não é uma forma de proteger os ministros, sim uma forma de ele, Alexandre de Moraes, ter conhecimento de algum caso, de algum fato, de algum dado em relação aos outros ministros e aos seus familiares. Onde vai parar, José? Na realidade, o que quer dizer essa história aí é que o Alexandre de Moraes, pelas atitudes que ele tomou, colocou uma pulga atrás da orelha dos outros ministros que estão achando que ele quer ter dados a respeito dos ministros, dos familiares dos ministros, para chantageá-los numa possível complicação do estado de saúde moral, tá certo, dele com essa questão do Banco Master. Zé Antônio, em relação, eu estava escutando aqui um áudio aqui de um ouvinte aqui, peço até desculpa aqui que eu perdi aqui o fio da meada aqui, mas a gente falava em relação a essa desconfiança dos outros ministros. Segundo a Malu Gaspar, eu escutei o áudio dela ontem, ela explicando, inclusive, alguns setores acreditam que ela deva ser alvo do Alexandre de Moraes em breve, porque ela está vazando muita informação em relação ao Supremo Tribunal Federal, existe essa preocupação, existe esse direcionamento agora para que ela possa ser a próxima pessoa. Afinal de contas, esses dados que teriam sido coletados por esses agentes públicos, concursados, funcionários públicos de carreira, teriam sido vazados exatamente por ela em relação a esses números aí. A pergunta que faço, tem motivo a Malu Gaspar de estar preocupada? E isso seria, na sua ótica, uma privação da liberdade de expressão, mais uma vez, agora aplicada não só ao cidadão, como também a profissionais da imprensa, José? Mas eu vou dizer uma coisa, se o Alexandre de Moraes tiver coragem de botar Malu Gaspar na cadeia, como estão especulando, de ontem para cá estão especulando que ele está caçando um jeito, diz que ele está com sangue nos olhos. Não é como o Rambo com a faca nos dentes, tá certo? Mas está com sangue nos olhos, doido para botar Malu Gaspar na cadeia. Se ele botar Malu Gaspar na cadeia, eu acho que é o tiro de misericórdia nele. Ele não tem, eu acho que ele não tem força para isso, não. Disse aquele camarada que foi assessor dele, que está fugido aí na Itália, como é o nome dele, o Taliaferro. Taliaferro. Mas Ele- o Taliaferro disse que a negada disse que amenizou o negócio, porque o Taliaferro teria mandado uma mensagem para ele, dizendo que se viesse, ele também ia. Ele deve saber de alguma coisa, né? Pois o Taliaferro disse que ele é um cara de cair atirando, tá certo? Se for assim, e ele tiver o desplante, tá certo? Tiver o tupete de botar Malu Gaspar na cadeia, ele vai arranjar o chapéu da viagem.
Eu não acho que ele chega a tanto, não. Ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, Zé Antônio, o André Mendonça baixou o grau de sigilo do 4 para o 3, que estava no 4, ele baixou para o 3 E ele é deputado no zero. e devolveu, né, as prioridades da Polícia Federal à Polícia Federal. Já é um bom começo, José? É um bom começo. Ele deixou a Polícia Federal a cavalheiro, tá certo? Deu carta branca para fazer o que quiser em termos de investigação. E embora que pode até ser que seja só dos dentes para fora, porque na realidade, tá certo, a turma ali se protege uns aos outros. Eu não meto a mão no fogo por ninguém. Aquilo Olha, ali virou um antro. um antro é ótimo, viu? Não estou falando ainda do carnaval, a escola aí que trouxe no seu enredo a homenagem à história de vida do presidente Lula, que recebeu dinheiro, que teve ações anteriores a entrar na avenida e tem ações posteriores também por propaganda antecipada. Acabou que, para muita gente, o resultado final, quando a escola ficou em último lugar e caiu para o Grupo Ouro novamente, né, deixou de ser da Liga Especial e caiu para a segunda divisão, vamos dizer assim, do Carnaval lá do Rio de Janeiro, a turma da oposição de hoje comemorou, sendo isso um presságio para o que possa vir a acontecer no mês de outubro, aqui no Brasil, por conta das eleições. Como é que você viu essa questão da escola Unido de Niterói lá, trazer o Lula, a questão da justiça não impedir previamente, como impediu várias coisas que aconteceram durante a eleição 2022 em relação a denúncias feitas contra o presidente Lula, em relação a documentários feitos a favor do ex-presidente Bolsonaro, e aí a escola cai e a turma vê como presságio, mas ainda assim há várias ações, são 14 no total, de pessoas da oposição contra o presidente Lula na justiça eleitoral. Vai dar em alguma coisa? O TSE, antes do carnaval, julgando recurso contra essa aparição do Lula no samba enredo e como personagem lá nessa escola de samba acadêmica em Niterói, o TSE teve um voto da relatora que considerou que seria censura prévia, sem saber o que ia acontecer, já proibi, tá certo? Mas todo mundo sabe que homenagear um candidato a presidente no ano da eleição presidencial, durante o carnaval, nas escolas de samba, a maior festa popular do planeta Terra, só podia ser propaganda antecipada, tá certo? Não tinha como ser outra coisa. Mas ainda assim, tomara que tenha sido em nome do respeito à Constituição, não aceitaram fazer censura prévia. Dizia Mahatma Gandhi que de nada adianta você ter liberdade se não tiver a liberdade de errar. Aí ele exerceu a liberdade de errar. Mas que houve propaganda antecipada, houve. Que tipo de penalidade vai ter e se vai ter, eu não sei. Mas que houve propaganda antecipada, houve. Houve até briga nos camarotes, a Lúrian, filha do Lula, subiu lá, saiu um quebra-pau, andava puxando os cabelos das outras, metendo o dedo no nariz e tal, e terminou a Janja, botando um segurança para expulsar a Lúrian de lá, junto com o neto do Lula, que já é filho do outro irmão, que não é reconhecido temporão, já sabia desde o começo que era filho dele mesmo, que essa Lúria foi descoberta depois, né? Foi um reconhecimento posterior. Pois bem, mas o Brasil está produzindo umas coisas esquisitas, e principalmente com as coisas da Janja. Começou lá, assim que ela tomou posse como mulher de presidente, que os móveis do Palácio da Alvorada tinham sumido e estava tudo lá, tá certo? São craque em mentir. É como o Flávio Dino do mesmo time, é craque em mentir. O Flávio Dino, na realidade, é um mentiroso, tá certo? Um mentiroso quanto mais, é um cara de pau, tá certo? O óleo de peroba que tinha lá no Juazeiro do Norte de João de Lunga, Antônio de Lunga, que era presidente da Câmara, todinho junto, não dá para passar na cara dele, que, aliás, ele tem uma grande cara de pau, tá certo? É uma castanheira do Pará. 12 horas. Ele é do Maranhão. É do Maranhão, exatamente. 12 horas mais 32 minutos. Antônio, nessa esteira aí, existiu também a denúncia feita contra um ex-ministro do presidente Bolsonaro que fez entrega de adesivos, né? De adesivos com uma fotografia do Flávio Bolsonaro sendo beijado na cabeça pelo pai,
Jair Bolsonaro. O líder do governo, Lindbergh Farias, entrou também na Justiça Eleitoral com uma ação por conta disso. Dada a proporcionalidade do desfile da escola de samba e de um vídeo feito no estacionamento do Carnaval, o ex-ministro do Jair Bolsonaro colando um adesivo no tanque de uma moto. O Lindbergh diz que é a mesma proporção, é exatamente a mesma coisa. Você concorda? É igualzinho. Então, como dizia o Citó e meu primo, estão comparando Deus com o Samu. É vezinho que é igual. Uma escola de samba todinho fazendo homenagem a um e o outro recebendo um beijo na cabeça do pai presidiário. Como é que chama? É, tornozeleirado. Tornozeleirado. Tornozelado. Tornozelado, é? É. Não, não tem zero nenhum nisso, tá certo? É tornozerado. Zerado, porque o cara que tá com a tornozeleira tá zerado, tá certo? E botando um adesivo numa moto. Talvez tenha sido no pneu da moto que ele botou, não foi não? Para dizer que ia rodar. Não, foi foi no tanque da Foi moto no tanque da gasolina? Gilson Machado, o ex-ministro. O ex-ministro, pobre velho. Pois é, Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá nem para comparar. Tô observando aqui que a queda que está tendo lá é queda de energia lá no sistema lá. Aonde? Lá no nosso estúdio para tá. Tem queda de energia? Estou tentando recolocar aqui. O humano não resolve esse problema da Enel, tá certo? Isso era para ter dado um jeito para não renovar, para tirar essa Enel, que essa Enel é um câncer. É um câncer. É a primeira vez que tem notícia de um câncer contagioso, é esse caso da Enel, tá certo? Que onde ela está, ela contagia. Ela está em São Paulo, lá não presta também. Voltou aqui o sinal aqui, Voltou? consegui recolocar aqui. 12 horas mais 35 minutos. Zé Antônio, a gente teve aí também durante esse período de carnaval, pronto, consegui aqui até reaver aqui o contato com o nosso estúdio lá em Croatá. A gente está tendo dificuldade no sinal de internet lá em Croatá, é lá que está tendo queda, viu, gente? Aqui em Uracema, graças a Deus, está perfeito. Isso é porque tiraram a terra do cemitério, é castigo. Olha, o prefeito Ronilson Francisco de Oliveira carregou a terra da metade do cemitério. A metade do cemitério está numa altura normal, do jeito que Deus fez o terreno, outra metade tem lugar que tem 3 metros de fundura. Eu não sei que diabo é que esse prefeito tem. Carrega a terra do cemitério, aí é castigo. As almas zangadas por lá fizeram greve, dão um jeito de derrubar a energia. Tá aí. 12 horas 35 minutos, queria aqui aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço especial à comunidade do Guarani. Tive ontem lá na reinauguração da escola, aliás, ficou belíssima, escola com salas climatizadas, estrutura fantástica, realmente um equipamento fantástico entregue lá, ali próximo ali a Construmarx, ali próximo à casa da empresária Lucinda Marques. Tive lá ontem realmente uma estrutura. O que é lá? A reinauguração foi reestruturada a escola do Guarani e foi entregue ontem, né? A solenidade foi na noite de ontem lá no Guarani. Realmente uma escola digna, viu, gente? Uma estrutura fantástica, um equipamento maravilhoso. Nas salas. Sim, lousa digital, uma coisa realmente de chamar a cor de primeiro mundo mesmo. Show de bola. 12 horas 36 minutos, Antônio, vamos falar um pouquinho agora. Perto da Lucinda tinha que fazer bem feito. Tá certo? Pode ter certeza, pode ter certeza. Zé Antônio, vamos falar agora do estado do Ceará. Primeiro, nós vamos lá para Fortaleza e depois a gente vem aqui para Guaraciaba, né? Não dá não, Fortaleza hoje não choveu não. Mas vamos lá. Os bastidores da política mostraram que no carnaval o senador Cid Gomes visitou aqui, principalmente a região norte, aqui o litoral oeste do estado do Ceará. Granja, olha nas rural velho. Exatamente, do Aldigueri lá, né? Do Romeu Aldigueri. Mas os comentaristas políticos do estado do Ceará dizem que o distanciamento do Cid Gomes com o Camilo Santana é patente, não é mais aparente, agora é patente. O Júnior Mano, que é o pupilo do Cid Gomes, afirmou que a definição sobre o apoio à pré-candidatura dele ao Senado tem que partir do governador Eumano de Freitas e não do ministro Camilo Santana. Um recado muito claro, porque todo mundo vê que o Júnior Mano não diria isso se não tivesse a anuência do senador Cid Gomes. Ele disse: quem tem que topar minha candidatura é o governador. Ou o Camilo é o candidato? Questionou o Júnior Mano. Aliado de Cid Gomes, Júnior Mano reforçou também que o projeto de disputar uma vaga na Câmara Alta e destacou que o Palácio Abolição precisará dialogar com um bloco de prefeitos que o acompanha politicamente. Tudo isso junto com o senador Cid Gomes.
Ele é humano, tem interesse no Cid e no grupo dele. Acredito que não terá resistência. Todos sabem nos bastidores que Camilo Santana rechaça a candidatura de Júnior Mano. E isso seria, segundo os analistas, um motivo Será ciúme? para o rompimento, entre Cid e Gomes. Em outra linha de raciocínio, disse que o senador Tasso está trabalhando com afinco para agregar, para unir, para realocar Ciro e Cid Gomes para a campanha de 2026, o que seria uma pá de cal na eleição para o governo do estado do Ceará. Para isso, teria o empecilho da acomodação de Júnior Mano em uma das duas vagas na chapa majoritária para concorrer ao Senado. Só que Ciro já afirmou que Capitão Wagner tem uma das vagas, e em Juazeiro, por ocasião de receber o título de cidadão juazeirense, disse que gostaria muito de ter Alcides Fernandes, pai do presidente do PL no Ceará, o deputado federal André Fernandes, na outra vaga. E a bola está contigo, José. Bom, eu acho que tudo é contornável. Embora que hajam reservas do Ciro Gomes em relação ao Júnior Mano, por razões óbvias, o pastor Alcides, tá certo? Podia ser um vice, né? Sim. Eu acho até. Aí, nesse caso, o Roberto Cláudio iria para a federal. A ideia de colocar o Roberto Cláudio como vice é péssima, porque é mais do mesmo. Ele não soma absolutamente nada. O cara chega perto do Ciro Gomes, com a popularidade que ele tem no Ceará, ele não vai somar absolutamente nada, principalmente se ele estiver junto com o Cid e com o Júnior Mano. O Júnior Mano tem entre 40 e 50 prefeitos fiéis a ele. Eu não tiro a razão do Cid Ferreira Gomes de deixando de ser candidato a senador, porque ele já tinha me dito no dia 4 de maio de 2022, lá na casa dele, que não seria mais candidato a nada, a cargo nenhum. Ele não sendo candidato a nada, e escolheu uma pessoa para ser senador no lugar dele, pelo critério da eficiência, que ele olha muito para essas coisas, ele é muito pé no chão, ele gosta muito de eficiência, tá certo? De competência, de capacidade política, e não é de forma nenhuma estranho ele querer que seja o Júnior Mano. Eu nunca vi um camarada ser candidato a senador tendo um comando de 40 e tantos prefeitos. Eu nunca vi. Normalmente o cara é candidato a senador porque é rico, porque então porque é amigo do candidato a governador, sempre é um caudatado de alguém, é um rabo, para ser mais claro. É a primeira vez que você vê um cara com possibilidade de ser candidato a senador porque tem tupete, tá certo? Porque tem espaço, porque tem conquista feita, porque provou eficiência, diga-se lá dele o que bem quiser, tá certo? Falam mal, diz que o Bebeto, esse cara aqui não está sumido, que a polícia do Ceará não consegue achar de jeito nenhum, tá certo? Falta usar óculos. Não consegue achar de jeito nenhum, diz que tem alguma coisa a ver com ele, não importa, mas é eficiente, é competente e tem voto. E onde alguém gruda nele, não se solta mais. É como lesma. Você tem um trabalho desgraçado para soltar uma lesma quando gruda na perna, tá certo? Assim são os prosélitos do Júnior Mano. É um camarada que fideliza de forma inquestionável aqueles que chegam perto dele. Se o Cid Gomes, pelo fato até de ser engenheiro e gosta de ser objetivo nas coisas, queria escolher um candidato a senador que tivesse uma boa base de apoio, não tem outra escolha melhor. Se você for olhar do ponto de vista da eficiência política, o homem que merecia ser candidato a senador no Ceará, sem dúvida nenhuma, era exatamente o Júnior Mano. Ele provou que tem competência. O camarada que mal entrou em política, saiu ligeirinho de vice-prefeito, virou deputado federal, botou a mulher dele para ser governadora de Nova Rússia, né? Governadora. Porque é governo municipal. Governo municipal. Onde é governo municipal, é governador. Aqui na Guaraciaba tem governador, no Croatá tem governador. Pois bem, a mulher dele foi governadora. Governadora de Nova Rússia. Foi reeleita. Tá certo? Ele está pesando a possibilidade de, não sendo candidato a senador, ser candidato a deputado federal, ele e a mulher. Tá certo? Talvez ele não bote o pai e a mãe também, porque eles não estão mais interessados nisso, não ia tudinho. Tá certo? Esse cara tem uma competência inquestionável. Não podia ter uma escolha melhor.
para um cara para ser candidato a senador. Na política brasileira, em que você não pode falar muito em qualidade, tem que falar mesmo em quantidade, pragmaticamente é o melhor candidato a senador que nós temos no presente momento no estado do Ceará, é exatamente esse tal de Júnior Mano. O bicho é bom de voto que só a peste. Você vê ali na região, ele é aqui de Nova Russa, mas vai procurar lá na região do Vale do Jaguaribe para ver quem é o deputado mais forte, é ele. Você olha na região metropolitana, também é ele. Dentro de Fortaleza é ele. Esse cara que está sendo prefeito de Fortaleza, aquele. Leitão. Como é o nome dele? Evandro Leitão. Evandro Leitão, tá certo? Só virou um leitão por causa do Júnior Mano. Ele foi lá para dentro e fez o catimbó dele e elegeu a peste. Tá certo? O cara é competente, inquestionavelmente competente. Eu não vejo nada demais. Eu sou torcedor do Ciro Gomes e, por mim, ele já tinha aceitado isso. Tá certo? Aí, voltando aqui à história, botar o Roberto Cláudio de candidato é mais do mesmo e é ruim, porque muita gente vai ficar com a impressão que ele vai botar o Roberto Cláudio para sair antes do fim do mandato, que ele já tem esse estigma, para ser candidato a outra coisa e deixar o governo com o Roberto Cláudio. Eu acho que o melhor candidato para somar voto é o Capitão Wagner. Aí botava o Alcides na outra vaga e a outra dava para o Júnior Mano. O Cid merece e o Júnior Mano também merece. Nesse caso, você está propondo que o Wagner não seja candidato ao Senado e vá ser candidato a vice. Vice-governador. Eu acho que soma mais, quem mais soma. Eu vou discordar de você. Eu acho que somaria mais o Alcides de vice e o Wagner no Senado. Eu acho que tem mais. Eu não me incomodo com isso. Tá certo? Pode botar o Alcides. Já que não vai ter o Cid, tem o Alcides. Tá certo? O Cid não quer mais ser senador. 12 horas mais 44 minutos. Então, agora tocar aqui um pouquinho na estrada, né? Na tão falada estrada. Ciro Gomes, dia 20, gravou vídeo ao seu lado lá em Fortaleza, também estava presente na ocasião. Disse que não ia prometer, como fez o Camilo em 2019, mas que se candidato fosse eleito viria e resolveria. Ou seja, a palavra dele as pessoas já acreditam que será cumprida porque ele não deixa nada pelo meio do caminho. Não é fama, é história e contra fatos não há argumentos. E aí, de repente, de uma semana para outra, sem se falar em processo de licitação, diz que vai começar a obra e agora, nessa semana, quarta-feira, já começou a encostar as máquinas, já começaram a obra a toque de caixa, já anunciando o governador Eumano de Freitas, os dois prefeitos, o prefeito Cefas Melo, o prefeito São Luís Oliveira, anunciando a visita do governador Eumano na próxima quarta-feira, dia 25, para vistoriar a estrada. Eu vi a postagem dos dois, vi a postagem também das páginas de informação aqui de Croatá e Guaraciaba e vi muita gente falando do efeito Ciro Gomes que você citou na sexta-feira passada. Você disse que o efeito Ciro Gomes foi que produziu essa atitude do governador Eumano de Freitas, porque se não houvesse um candidato à altura como o Ciro Gomes, certamente isso passaria à margem e não seria realizado. Mas toda essa repercussão, Zé Antônio, o efeito Ciro Gomes, inclusive quem diga que o Ciro Gomes, antes de assumir, já resolveu o problema da estrada Croatá-Guaraciaba. É por aí, José? Eu estava me lembrando aqui de uma coisa. Você tem aqui os dois prefeitos, de Guaraciaba e de Croatá, e com todo respeito, com toda a consideração que eles merecem, quem descolou a estrada lá em 1982 fui eu, quando ela foi feita de solo asfalto, quando ela recebeu um recapeamento de areia asfáltica. Em 98. Em 98. Fui eu também que consegui. E agora fui eu que consegui que ela fosse feita. Porque quem foi conversar com o Ciro Gomes fui eu. Tu estava junto comigo, foi até tu que buliu no assunto da estrada. Então eu estou de novo na história, tá certo? Quem mais fala nessa estrada sou eu. E eu tomara que bote a sola do sapato toda, que eu estou com medo de fazerem só a meia sola. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Eu passei ali agora, vi umas máquinas, aquela extrusora, tirando o asfalto velho, que está por cima, a camadazinha de areia asfáltica que tem em cima, tá certo? Está sendo tirada, aquela máquina que tira, que usa para fazer reciclagem, alguma coisa assim, vai jogando em cima de um caçambão. E aí eu não sei se eles vão só agora imprimar e botar a camada de CBUQ por cima, ou se vão fazer uma recuperação de fato, alargando, fazendo acostamento, fazendo alargamento de ponte, que tem ponte estreita aí no meio do caminho. As obras da arte. Fazendo superelevação
onde precisa, lá na curva da morte, entre a Palmeira e o Guarani, que já morreu um bocado de gente, já desintegrou um monte de família ali, tá certo? Que precisa de uma superelevação, precisa melhorar aquele traçado ali e também subir o grade num bocado de lugar que quando dá uma chuva grossa enche de terra em cima. Ainda hoje eu dei um comecinho de derrapada lá naquela curva do Guarani, que um tempo morreu um bocado ali, que um carro passou direto lá e atropelou um bocado de gente, você lembra? Lembro. Eu ia fazendo aquela curva hoje, o carro andou um pedaço e meio de travessa, tá certo? Porque tá cheio de areia em cima. Precisa subir o grade da estrada, precisa largar, precisa fazer acostamento. Resta saber se vai ser feito esse serviço, tá certo? Total, recuperado, que seria uma sola inteira no sapato, ou se vai ser botado uma meia sola para animar nós. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui, ele enviou antes do programa hoje, me mandou mais cedo, mas pediu que eu não esquecesse de fazer. Zé Antônio, você acredita que a vinda do governador Eumano vai apagar da cabeça do povo os 7 anos de promessa sem realização e a fala de Ciro Gomes, que foi, de fato, o estupim para a realização dessa obra? O que é que ele quer saber? Se Ele quer saber se a vinda do governador Eumano de Freitas vai apagar os 7 anos de espera por esta obra e a realização sendo feita agora somente depois da fala do Ciro Gomes. sabe o que, é que eu vou dizer? É o seguinte, tá certo? Fica provada a vinda dele aqui que ele não fez porque ele não quis. Do mesmo jeito que ele mandou fazer agora, ele podia ter mandado fazer há 3 anos atrás, quando entrou no governo. O Camilo Santana podia ter feito lá em 2019, quando ele falou no programa dele, era no mês de novembro de 2019, ele disse numa semana e repetiu na semana seguinte a mesma coisa, dizendo a data que ia começar. E quando acabar, nem fez. Tá certo? Fica provado que não fez porque não quis. Isso não vai apagar o monte de anos que a gente tem sofrido em cima desse tobogã, que na realidade é nós temos aqui uma carroçal asfaltada, cara. É uma novidade aqui da região. Uma carroçal asfaltada, uma estrada de trepidação com asfalto. Só aqui mesmo. E para quem vive sofrendo as agruras de depender de um governo desinteressado como esse aí. Daqui de Guaraciaba até Croatá, todo canto tem muita casa. É uma avenida rural, como chama o Taxereissade. É muita falta de vontade de ter ao povo de Croatá e Guaraciaba e quem mora no trecho todinho o devido respeito e a devida consideração. A hora das pessoas julgarem quem faz isso está chegando bem pertinho. É no dia da eleição, em outubro. 12 horas mais 50 minutos. A pergunta subsequente a essa que me enviaram também. Então, que outra obra, que se essa for realizada, que outra obra o Ciro Gomes poderia trazer para ter impacto nos municípios de Croatá e Guaraciaba e que você possa tentar, caso ele se torne governador do estado do Ceará? Quem está mandando essa pergunta aqui é o Antônio Cláudio. O Croatá precisa ter uma estrada atravessando para o Piauí. A estrada de Croatá Pedro II é fundamental. E não falta muita coisa, tá certo? Já lá no Piauí já tem um bom pedaço, lá de Pedro II até a entrada da Cachoeira Grande, tipo uns 30 quilômetros. Aí falta um pedaço de uns 12 quilômetros dentro do Piauí e o restante aqui dentro do Ceará. Eu acho que seria uma coisa que ia ajudar muito e também a integração da Poranga ao Planalto da Ibiapaba, porque a Poranga é um município da Serra da Ibiapaba, mas vive isolado da Ibiapaba. A ligação da Poranga é com Nova Rússia, Crateús, Ararendá. Ararendá, Ipueiras, e ele é um município da Serra, o município de Poranga. Devia ser integrado. Eu acho que seriam duas coisas muito importantes em termos de sistema viário para nós. 12h52 ontem. Mas aí tem uma coisa fundamental também, que é a continuidade eu acho que é CE 192, que diz, é programada desde o tempo do primeiro governo do Tássio. Quem Poranga ao colocou na Bajara, né? programação foi quando era diretor-geral do DERT, um camarada que foi meu professor de topografia na escola técnica. Agora esqueci do nome do homem. Pois bem, Croatá Carnaval. Essa 192 vai até o Bajara, né? Vai até a BR-222 e vai até Crateús. Exatamente. E tem só um trechinho dela pronto dentro não passa de Crateús, agora ela já foi expandida, vai até Pedra Branca, Tauá, alguma coisa assim. Tem um trecho dela já feito lá dentro do município eu não sei se é Pedra Branca, ou, eu não lembro direito não, mas tem um trecho dela pronto.
Foi feito no governo do Camilo Santana, tem um trecho de 16 quilômetros feito. Olha, gente, 12 horas e 53 minutos, ontem falou de Croatá, né? E ontem o prefeito Cefas, lá por ocasião da inauguração da escola, da reinauguração da escola do Guarani, ele citou também que o governador, quando vier aqui na próxima quarta-feira, vai estar anunciando ordem de serviço da estrada do contorno aqui, Santa Mara e tal, canta até a Cacimba do Meio, e também falou da obra da Várzea dos Espinhos, Várzea Redonda, entrando até a Extrema com Croatá. Aliás, mandar um abraço aqui para a minha presidente Helena Márcia, que é a maior entusiasta, né? Ela que lutou tanto para conseguir essa estrada da Várzea para a Várzea Redonda, e ontem o prefeito disse que o governador vai dar ordem de serviço também para que seja realizado. Tomara que seja realizado antes do dia 4 de outubro, senão a gente vai ter que esperar aí um outro momento, a depender da situação da eleição de 4 de outubro. Zé Antônio, aqui para Guaraciaba, você citou Croatá. O prefeito Cefas falou dessa questão, dessa estrada aqui do contorno, e falou também da estrada de Várzea Redonda, de Várzea dos Espinhos a Várzea Redonda, até a Extrema com Croatá. Aqui para Guaraciaba, o que é que você vê de importante também que um próximo governador ou a manutenção do Elmano possa trazer para que Guaraciaba do Norte tenha um pouco de desenvolvimento? Guaraciaba é uma cidade que é muito maior do que o poder público imagina. Faz muito tempo que o poder público aqui em Guaraciaba é caudatado da sociedade. A cidade vai na frente, o poder público vai atrás fazendo arranjo. Faz tempo que está assim. Desde quando terminou o último mandato do Zé Maria Melo, que terminou em 1988, dia 31 de dezembro de 88, de lá para cá, Guaraciaba é caudatária da sociedade. Guaraciaba cresce apesar do poder público. O poder público não tem ajudado o município a evoluir, e antes, pelo contrário, só tem atrapalhado. Até hoje, eu fico esperando ainda, cheio de fé, que apareça alguém que cuide desse município com a grandeza que ele tem, considerando o estágio que o município tem e as potencialidades que o município tem. É um município que tem tudo para crescer mais rapidamente e não cresce porque é atrapalhado pelo poder público, que nunca conseguiu ficar à altura do potencial que o Guaraciaba tem. São 12 horas mais 55 minutos, dá uma passadinha rápida aqui. Maura Souza está conosco aqui acompanhando a Tribuna da Serra Grande. Boa tarde, eu e meu mozão Zezé estamos ouvindo você. Todos os ouvintes da Tribuna da Serra Grande, boa tarde a todos. Regi Martins está em São Paulo, na escuta também da Tribuna da Serra Grande FM. Maurício Ferreira está conosco também. Chaguinha Souza, boa tarde. Ciro Zé Antônio, aqui em Vajota, sua audiência é garantida. Mandar um abraço para a turma do mais. Agora eu esqueci, o da Isa Macedo, todo dia ela participa conosco aqui. Acho que é esqueci aqui o nome agora. É mais alguma coisa. É um desses programas sociais aí. Perninha CD está conosco também. Rafael Júnior Melo, Alexandre, o Magno Tarcísio, o Janderson Marques, o Francisco Filho, meu amigo Gleiciano da Banda dos Marcantes também está conosco. O Magno Barros, boa tarde, Ciro. O Magno do Sítio Triângulo, em São Benedito, acompanhando a Tribuna da Serra Grande. Edinardo Rodrigues, Zé Carlos, Raimundo Lima, Gustavo Souza, Fernando Souza, Restaurante Bar do Pezinho lá em São Roque, mandar um cheiro para minha amiga e para o meu amigo também. Assim, o senhor Henrique também está conosco aqui. O MJ Motos, Francisco Araújo, Antônio Bezerra, Brunão Ribeiro, Laís Fernandes, Raimundo Firmino de Souza, o Geniel Araújo, o Armando, Etinho Saraiva, o Antônio, o Evandro Braga também está com a gente, meu amigo João Paulo Isaías, boa tarde a você também, seja bem-vindo. Leonardo Pereira também acompanhando a Tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, mais um período de festa monina, festa de carnaval, que se encerra no meio do mês de fevereiro. Ou seja, eu vi muito comerciante reclamando que o carnaval não teria sido bom por conta da baixa circulação de dinheiro, outras pessoas dizendo que quem quer pular carnaval não se preocupa com essa questão, muita gente falando que tem PVA, dinheiro é, de material escolar, que sempre são os gastos essenciais, as pessoas já vendem os gastos das festas de fim de ano. Eu pergunto a vocês, Antônio, carnaval assim no meio de um mês, ou seja, já passou o pagamento dos aposentados e ainda não começou o pagamento do Bolsa Família, as prefeituras também já tinham pago, ou seja, tem um impacto ruim, economicamente falando, quando uma festa dessa acontece nas datas que aconteceu esse ano? Eu não tenho muito conhecimento para avaliar isso, também nunca pensei por esse aspecto aí, mas eu imagino que a fase não é lá muito boa, né? Porque você está num período de
de baixa circulação de dinheiro nos municípios de uma maneira geral, porque está entre uma coisa e a outra, tá certo? Está no entre e safra. Eu lembro bem aqui, me lembrando de Croatá, que Croatá, quando começou a gestão do Ronils, em 2021, ele tirou a folha de pagamento do município, do Banco do Brasil, para no Bradesco. Aí o Banco do Brasil, por causa disso, deixou de ser uma agência, passou a ser um posto. Tem um prédiozinho lá direitinho, mas não tem mais caixa. Só tem caixa eletrônica. Não vai carro forte para levar dinheiro para lá. O dinheiro que entra lá é o dinheiro que alguém deposita, que alguém pode sacar, tá certo? Quando ninguém deposita, ninguém saca, porque não tem dinheiro. Então, o Banco do Brasil deixou de funcionar como agência, passou a funcionar apenas como um posto. E o Bradesco, que a conversa era que ia virar uma agência, também não virou agência. Aí o município tem uma dificuldade grande de dinheiro. Essa gestão do Ronils, tá certo? Ele tem levado o pessoal no queixo, muito esperto, mas o município está como rabo de cavalo, tá certo? Crescendo para baixo, exatamente porque não existe dinheiro. Quando sai o pagamento dos funcionários da prefeitura, eles vêm logo para Guaraciaba, uns vão para o Ipu, outros vão para o Carnaubal, quem mora ali por lado da Barra do Sotero, outros para São Benedito, porque lá não tem dinheiro. O camarada vem atrás de dinheiro do outro município por lá, faz suas compras. Isso é péssimo para o município. Então, um município como Croatá, nesse período agora, você pode ter a impressão, quando você anda na cidade, agora no carnaval, que tinha um leão solto, tá certo? Não vê ninguém. Lá a coisa foi triste agora no carnaval. Em vez de alegria, teve tristeza. Não existia dinheiro, não existia movimento nenhum. Foi péssimo o comércio da cidade, sofreu muito durante esse carnaval. Lá eu tenho certeza que o baque foi grande, exatamente por conta dessa atitude que o prefeito Ronils tomou lá em 2021 de tirar a folha de pagamento do Banco do Brasil e mudar para o Bradesco. Deve ter sido bom para ele. 13 horas em ponto. Mandar um abraço aqui, pessoal que está acompanhando na página da Coluna Ponto de Vista. Olha, se você não é seguidor, passe a seguir no Instagram. Tem lá Coluna Ponto de Vista, a página com os principais cortes das participações de José Antônio Aragão aqui na tribuna da Serra Grande FM. Quem está com a gente é a Safira, meu amigo Bento Cabeleireiro lá de Croatá também está acompanhando a gente, o Júnior, Célia Souza, o João Leno Martins, o Gilson Oliveira Martins também está com a gente, Ismael Feitosa, o Vinícius, o Luiz da Silva, Olímpio Alves também acompanhando a gente, Pedro Abreu, o Vitor Ribeiro, Rafael Lucas também acompanhando a gente, e a Clara também está conosco aqui através da página da Coluna Ponto de Vista. Zé Antônio, o governador é o Mano de Freitas, passado o carnaval, foi com muito orgulho para as redes sociais, ao lado de autoridades da segurança pública, anunciar que esse foi o carnaval menos violento dos últimos 17 anos do estado do Ceará. É uma conquista certamente importante, porque ainda assim 24 pessoas perderam a vida, mas teve uma queda de 33% no número de mortes. Ninguém morreu afogado, tá certo? Durante os dias foram 62 atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros, e a gente sabe que o Ceará tem um litoral muito extenso, e ainda existem os banhos da região interiorana do estado do Ceará, onde o Corpo de Bombeiros estava, não houve nenhuma morte. O número de acidentes de trânsito também caiu. Mérito para o governo do estado, José. É assim, não morrer ninguém de assassinato é o normal. Errado é morrer alguém de assassinato. Eu não acho que alguém deva ser elogiado por causa disso. Se não morreu ninguém afogado, nesse período todinho, é se ajoelhar e agradecer a Deus, e não ao governador, que não tem nada a ver com ele não, tá certo? Perdão quem achar outra coisa, mas não tem nada a ver com o governador de forma nenhuma. Se não morreu afogado é porque ninguém se arriscou, se teve proteção foi de Deus, não foi de governador não. O que eu sei bem é que nesse nosso Brasil, no ano passado, aconteceram 44 mil assassinatos, tá certo? É homicídio, como é que chama? Crimes violentos, letais e intencionais. Crimes violentos, letais e intencionais. Pronto. 44 mil. E 37 mil, mais de 37 mil mortos em acidente de trânsito. Quando junta tudo, dá 81 mil, tá certo? Não tem país nenhum no mundo, nem na China, que morre isso tudo. Aqui no Brasil, entre assassinato e acidente de trânsito, mais de 80 mil pessoas por ano acontece e morre. Portanto, eu não vejo motivo nenhum para elogiar o governador. E as coisas que aconteceram aqui no Ceará, não ter havido assassinato e ninguém ter morrido. Houve assassinato, sim, houve 14. Sim, mas 24. ter havido menos, tá certo? Isso não tem nada a ver com o governador, não.
tá certo? Teve a ver porque talvez os assassinos deram folga, os criminosos deram folga aos outros no carnaval, aí o cara, em vez de matar, foi brincar, alguma coisa dessa natureza aí, mas não tem nada a ver com o governo, não. E, principalmente, ninguém morrer afogado, eu não sei onde é que entra o governo nisso aí. Não, eu só disse um dado interessante, porque onde o Corpo de Bombeiros estava atuando, houveram 62 salvamentos e, graças a Deus, ninguém morreu afogado. Eu só disse E o um papel do dado. bombeiro nesse mesmo, né? Salvar quem está se Sim, afogando. pois é, graças a Deus ninguém Quando morreu. funciona bem, está normal. 13 horas mais 3 minutos, e Antônio disse que o ano começa depois do carnaval. A turma disse que é a partir de segunda-feira. Terminou o carnaval, Eu queria uma antes de ontem, sugestão, é mudar o carnaval, tá certo, para dezembro. aí não tem ano, né? Botar o Aí- carnaval nos 3 últimos dias do mês de dezembro, que o ano começa. Ah, A sim, Pipa sim, começa. compreendi. Mas aí a gente vai agora, porque assim, tem muita gente que viajou pro carnaval que ainda tá no carnaval, viu? Tem muita gente que ainda tá ainda, que só vai voltar sábado ou domingo. Carnaval bom é de Juiz, tá certo? Que do dia 20 de dezembro até o dia final de fevereiro, de janeiro não trabalha. Aí depois vem o carnaval Depois vem o também. carnaval, É. exatamente. 13 horas mais 4 minutos, Antônio, e aí começa o ano. E aí a gente começa um ano de eleições gerais. A gente sabe que vem aí agora a articulação nos parlamentos, porque todos os deputados vão estar defendendo seus interesses, isso é natural. Nas casas parlamentares, eu estou falando das Assembleias Legislativas, porque as câmaras municipais não vão funcionar assim, porque não tem eleição municipal, eleição é geral. E a gente vai ter também a janela partidária, e aí muita coisa vai se definir. E nessa janela partidária, além dos políticos com mandato poder trocar de partido, muita gente que não tem mandato também vai poder trocar de partido. Então vai ter uma reorganização. As convenções só vão acontecer lá no final do mês de julho, mas muita coisa já vai se definir a partir de agora. Então, a partir de segunda-feira, Zé Antônio, qual é a perspectiva que você vê para o Brasil nesse ano de 2026? Brasília, depois que terminou as confusões de carnaval e tudo, e fim de ano, e recesso judiciário, aí com essa confusão de Banco Master, CPI do INSS, não sei o quê, eu acho que vai ser um ano de muita intensidade do ponto de vista político, é ano de eleição também e tal. Brasília vai estar em evidência de manhã, de tarde, de noite, de segunda a domingo. Vai ser um período de muita conversa, de muito entendimento e desentendimento político, e vai ser com toda certeza um período em que a classe política, de uma maneira geral, não vai ter sossego. Uma das eleições mais importantes que nós vamos ter nos últimos tempos, essa eleição vai ser fundamental. O PT precisa, o presidente Lula precisa, por tudo no mundo, de ser reeleito, e a oposição está forte. No final das contas, a gente que é eleitor tem que ter um bom raciocínio, não se deixar levar por essa história de polarização, de ideologia, ou de achar quatro, fazer um raciocínio mais isento para fazer uma boa escolha para a gente ter um Brasil melhor. Antônio, para finalizar aqui, foi dito por alguns analistas, eu até lhe mandei um vídeo, que essa homenagem ao Lula na escola de samba teria sido, inclusive, uma possibilidade de ele, por conta desse fato, ser impedido de ser candidato e, por conta de ser impedido, evitar correr o risco de terminar a vida pública dele com uma derrota eleitoral. Ou seja, seria o time perfeito para que a Justiça Eleitoral o afastasse da corrida e aí ele não corra o risco de ser derrotado numa eleição desse ano. Não estou dizendo que ele vai, estou dizendo que ele não corra o risco. E isso também daria a ele a possibilidade de lançar o nome e dizer: olha, estou colocando essa pessoa porque eu fui derrotado, fui derrubado pela Justiça Eleitoral e não posso ser candidato. Perseguido. Se vê essa possibilidade, José? Eu vejo, tem um bocado de analista fazendo esse raciocínio que o presidente Lula fez de propósito, essa história de aparecer nessa escola de samba, de patrocinar, de ser do samba em rede e tudo, exatamente porque o que ele queria era ser impedido, perder os direitos políticos para sair como vítima da história. Disse: olha, eu não fui eleito presidente a quarta vez por causa de perseguição. Eu vou ter que botar o fulano aqui para ser candidato, talvez o Boulos, porque me perseguiram, a oposição me derrubou, foi no TSE, agora no TSE o presidente é um bolsonarista, o vice-presidente é um bolsonarista e tal. Aí ele saía por cima, saía como vítima, que no final das contas era como sair como herói. Não foi eleito para ser a quarta vez presidente da República por perseguição política. Eu acho que
há uma possibilidade muito grande dele ter feito essa participação no carnaval por cálculo político. 13 horas mais 8 minutos. Antônio, algo mais que você queira colocar na coluna Ponto de Vista? Lembrando, gente, que o deputado Niso Costa deveria ter participado hoje conosco, mas por conta de um outro compromisso, a gente anunciou esses dias a participação dele aqui, mas não foi possível. Em outro momento, ele estará conosco aqui na tribuna da Serra Grande. José. Pois é, agradecer pelo carinho da audiência, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, fazer um apelo aqui ao prefeito de Croatá para ele botar de volta a terra do cemitério. Tá certo? Carregou a metade da terra do cemitério. O cemitério, 10 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados ficou lá. Agora os outros tem lugar que tem 3 metros de fundura, cara. Fez um portão lá e se danou a botar caçamba para carregar a terra. Tem terra de cemitério, em construção de estádio, tem calçamento, tem lá na frente da rodoviária, na frente do outro prédio para colar. Andou botando um serviço no asfalto e tudo. Eu nunca vi isso na minha vida. Tem uma coisa estranha. É terra benta, terra abençoada pelo bispo e tal, tá certo? É o Campo Santo. Aí já tirou, não tem mais jeito. Eu não falo nem que ele faça como a história do Ludogério, que não queria pagamento, queria era outro rabo no jumento, porque para ele trazer de volta a terra que ele tirou é impossível. Mas traz do outro canto e bota lá e não mole mais. Que coisa maluca. Você chegar no cemitério, tem uma banda do cemitério normal, outra banda é um sucavão, que o cara carregou a terra do cemitério. Tanta areia que tem no Croatá em todo canto, o cara tinha que tirar exatamente do cemitério. Isso é, no mínimo, uma falta de respeito, uma falta de consideração à religião católica, tá certo? Aos que estão sepultados lá no cemitério, e é uma falta de respeito, eu acho que é um deboche com o município.